Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Gilton de Medeiros da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, a pastora Marcione Garcia da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, o pastor Jean Max da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, o pastor Luiz Suete da Igreja Casa da Bênção em Éden. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes, ela nos conta o seguinte: olha, a última coisa que eu quero na vida é ser como a mulher que me colocou no mundo. Eu estou grávida e me arrepio só de pensar que posso ser uma mãe daquele jeito. Ela só abre a boca para me amaldiçoar e como eu não aguento, acabo pagando na mesma moeda. Por não ser uma boa filha, corro o risco de não ser abençoada por Deus? Os filhos devem aguentar os maus tratos dos pais calados? Ao revidar o que mais odeio em minha mãe, estou me tornando como ela? O que fazer para não repetir os mesmos erros dos pais? É possível escrever uma história de amor quando o que só recebemos é ódio e afronta? Hein? O que você pensa sobre esse assunto? É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, companheiros. Pastora Marcione é quem começa a compartilhar a sua opinião, tendo destacado a frase: por não ser uma boa filha, corro o risco de não ser abençoada por Deus. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, bem-vindo. Eu sou... Bom dia, os debatedores, bom dia, JR. Eu não esperava ser a primeira. Olha aí, foi seu destaque aí, não foi? Foi. Pode respirar tranquilamente. Vou respirar então. A Bíblia, ela nos afirma o seguinte, que eu devo honrar o meu pai e honrar a minha mãe, né? E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será condenado. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando ela começa esse e-mail falando sobre a mulher, né? Ela destaca isso foi muito claro. A mulher que me colocou no mundo, a mulher que me colocou no mundo é a sua mãe. E aí eu lembro quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? E o Senhor Jesus responde para ele: 70 vezes 7. Então, existe muita mágoa, né, no coração dessa mulher, no coração dessa irmã, muita tristeza. Eu não sei como ela foi cuidada, mas pelo que ela fala, houve muitos maus tratos. Mas eu creio que se ela liberar, se ela começar a mudar essa história, Deus irá abençoar a vida dela e a vida dessa mãe. Quero ouvir também a opinião do pastor Gilton de Medeiros sobre esse assunto. A ouvinte que nos diz: por não ser uma boa filha, eu corro risco de não ser abençoada, né? De alguma forma, ela que traz na sua história, pastor Gilton, o senhor observou bem essa história difícil, né? A mãe que abre a boca para amaldiçoá-la. A gente sabe que isso é ruim todo tempo, mas numa época como essa, isso se torna um pouco mais forte, né? E a nossa ouvinte, o que ela faz? Reage.
Pois é, bom dia JR, bom dia ouvintes da 93, amigos aqui da mesa. A vida dessa moça ou dessa senhora é realmente uma vida bem difícil e ela está num processo de repetir ou de perpetuar um ciclo de violência doméstica. O que acontece na vida dela é isso, palavras abusivas, talvez gestos abusivos e até talvez violência física, quem sabe na infância. Então esse é um ciclo, esse é um processo familiar que pode ser perpetuado ou não, ela pode dar prosseguimento ou não. Então cabe, como já destacou a pastora, cabe a ela dar um basta ou tomar uma atitude de interromper esse ciclo, porque a bênção de Deus, ela não é no sentido de você faz isso, acontece aquilo, mas a bênção de Deus vem quando nós mesmos nos privamos, ou a maldição, né? O castigo de Deus vem quando nós nos privamos de fazer aquilo que Ele espera de nós. No momento em que eu deixo o ciclo da violência se perpetuar, no momento em que eu permito que a coisa se prospere, eu estou me privando da bênção de Deus. Pastor Luiz Suete, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma de nossos ouvintes aqui, para o senhor ter uma ideia, aqui no nosso WhatsApp, diz: olha, debate poderoso, pois a minha mãe tem 5 filhos. E eu não lembro quando me senti acariciada por ela. Ela faz questão de fazer tudo por uma irmã, né, uma das suas filhas, enquanto aos outros ela despreza. Esse debate é um tema propício, porque nós estamos vendo a sociedade cada dia mais fragmentada, e nós culpamos vários setores da sociedade, mas na verdade nós entendemos que tudo começa dentro dos nossos lares, né? Posso não ser uma boa filha, com o risco de não ser abençoada por isso? É claro que você corre o risco. E é interessante que a ouvinte aqui do e-mail, ela consegue detectar problemas em sua mãe, mas ela consegue também admitir os seus problemas. Então nós vemos que é um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Quando ela admite por não ser uma boa filha, então ela está admitindo que falta muita coisa nela também como filha, que o problema também não está só em sua mãe, que ela trata somente como, né, a mulher. Então há um problema, há um círculo vicioso que precisa ser quebrado. E para isso ser quebrado, tem de ser restaurado o relacionamento dentro de casa. Quero ouvir a opinião também do pastor Giamax. Querido, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia os nossos amados ouvintes. Eu estou alinhado aqui com cada um dos que já falaram. Eu tenho a convicção também de que alguma coisa urgente tem que acontecer no coração dessa filha. Ela tem que voltar a ver a sua mãe como uma mãe, não como uma mulher comum na vida dela, porque se ela pensa em viver dias melhores lá no futuro, ela precisa consertar agora o seu presente. E infelizmente ela não tem outra opção senão se sujeitar às instruções que a palavra de Deus traz. E com certeza o que ela tem feito, como ela tem visto a sua mãe, não é o que a Bíblia diz e não é o que a gente pensa em falar aqui nessa manhã. Como é que vocês entendem esse processo que envolve aquilo que as pessoas chamam de maldição, né? Amaldiçoou a criança ainda no ventre. Tem muita gente que engravida fora do planejamento, né? Não pode dizer que engravidou sem querer, porque só tem um jeito de engravidar, né? Se não queria, era só não, né? Mas a pessoa foi lá e tchan, fez o tchan e engravidou, mas é aquilo que a gente chama de fora do planejamento, não estava dentro daquilo que a pessoa estava desejando para aquela hora, enfim. E aí muita gente começa a trazer uma palavra de rejeição, né? A primeira é essa: não queria. E muita gente diz, muita gente defende a tese de que a criança absorve aquilo ali. E aí a expressão rejeitada ou rejeitado no ventre, ela se torna muito importante, porque às vezes a pessoa assim só vai descobrir isso depois que tem pai e mãe que falam: esse aqui veio planejado direitinho, esse aqui veio, a gente nem esperava, entendeu? Nós nem queríamos. Aí depois, mas Deus mandou e tal, dá uma amenizada pra ver o que acontece. E aí, companheiros, o que pensam vocês?
são duas perspectivas quando se fala dessa maldição aí, a gente coloca entre aspas, porque há, como você mesmo destacou, aqueles que creem que há uma coisa diferente nesse campo da maldição, né? Agora, uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: todo sentimento de rejeição é percebido mesmo no ventre. A gente aprende, quando estuda sobre formação da pessoa, que o processo de aprendizado, o desenvolvimento e as percepções intrauterinas, elas já são vividas pela criança antes mesmo dela vir à luz. Então, se há um processo de rejeição por parte da mãe, por parte do pai, e isso depois se materializa na forma de palavras agressivas, de reprovação, palavras de diminuição da pessoa, estas palavras, esses gestos são internalizados pela pessoa, pela criança, e ela pode sim assumir essa posição de inferior, de infeliz, de incapaz, e isso se constituir numa maldição para essa pessoa, que vai crescer não se gostando, não se valorizando, não se respeitando e quem sabe até não querendo nem sequer viver. Então existe sim essa influência, essa pressão, esse fato, e muitas pessoas sofrem ao longo de sua vida por causa dessa carga de rejeição que começa muitas vezes no ventre. Posso falar como mulher, né? Engravidei. Eu creio na maldição que uma mãe pode lançar no ventre. Porém, quando aquela criança nasce e não se perpetua, como o pastor Gilton falou, não se perpetua. Aquela criança nasce e eles começam a amar aquela criança e tornar daquela criança um ser adorável, um príncipe, uma princesa dentro de sua casa. Toda a palavra que foi lançada, os 9 meses de gravidez, em nome de Jesus, ela cai por terra, porque o amor, ele destrói tudo. A pessoa pode ter amaldiçoado os 9 meses, mas quando a criança nasce, se ela é amada, respeitada, e as palavras que vêm são palavras amorosas, vindas da parte de Deus e verdadeira, com certeza tudo muda. A gente precisa entender que filhos, eles precisam se sentir amados, mas também precisam ser ensinados. E pais, eles precisam ser honrados, mas eles também precisam ser exemplo. Eu acredito que esses 4 princípios para pais e filhos vão gerar um relacionamento sadio no seio da família. É claro que há muitas histórias de rejeição, mas cabe também àquela pessoa que um dia foi rejeitada a quebrar isso na sua vida. Se toda pessoa, né, vamos dizer assim, desculpa a expressão, se todo filho de mau elemento for um mau elemento, né, se toda pessoa filha de uma pessoa de má índole for, é claro que existe uma probabilidade maior, mas na vida nós estamos sempre aprendendo o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Atenção, filhos, se de repente você acha que os seus pais não foram bons pais para você, amanhã, quando você for pai, quando você for mãe, você vai ter a oportunidade de ser o melhor pai do mundo. Amém. Eu entendo que o problema maior aqui está exatamente na reação dessa ouvinte com a história que ela conheceu da sua mãe. Ela falou aqui que a mãe dela só a amaldiçoa, né? Mas ninguém só amaldiçoa, ainda mais num relacionamento entre pai e filhos. Afinal de contas, ela já é adulta, já está grávida também. Além de ser amaldiçoada, ela foi amamentada também. Eu tenho certeza que na infância ela recebeu o seu carinho, o seu afago. Mas o problema é que, às vezes, os pais não têm maturidade para lidar com as dificuldades dos seus filhos e vice-versa. E aí o problema começa a se arranhar. Eles começam a se arranhar com o passar do tempo. A mãe não sabe lidar com a rebeldia, com a resistência do seu filho, as suas instruções. A filha reage cada vez pior às reações da sua mãe. E isso é um problema que vai aumentando, né? Então, ela precisa entender que também recebeu coisas boas dessa mulher que ela não quer chamar de mãe, né? Ela também recebeu coisas boas. A Bíblia fala
que o filho que é entregue a si mesmo acaba se tornando vergonha para sua mãe. E complicado isso aí. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp trazendo a sua opinião sobre esse tema, dizendo: JR, eu passo por uma coisa parecida, mas eu me identifiquei muito com essa nossa ouvinte. Nada do que eu faço agrada a minha mãe, ela muitas vezes me bate, apesar de eu não ter mais idade para isso, porque ela é muito nervosa e por conta disso eu já senti vontade de me matar, diz a ouvinte. Às vezes é difícil amar alguém desse jeito, pois mais que eu me esforce, ela não me dá esse espaço e ainda me chama de muitos nomes. Você imagina bem quantos nomes ruins essa nossa ouvinte deve estar ouvindo ou deve ter ouvido ao longo de toda a sua vida. E uma das maneiras que a pessoa pensa, que passa pela mente dela numa hora como essa, é: vou punir a minha mãe me matando. É como se fosse uma punição para a própria mãe. Graças a Deus, ouvinte, você, embora tenha pensado nisso, entendeu que não é assim que a gente age, que não é desse jeito que a gente faz, que existem outras formas, inclusive a forma de lamentar, a forma de chorar, a forma de administrar, de enfrentar e de retribuir com amor. É muito difícil amar os que não são amáveis. Amar quem é amável é o que a gente chama de molezinha. Não é uma pessoa doce, olha que pessoa maior, aquela pessoa, uma pessoa maravilhosa, essa é uma avó extraordinária, faz biscoitinho de chuva, bolinho de chuva, essa avó carrega a gente no colo, canta musiquinha, essa avó é maravilhosa. Amar uma avó que é extremamente amável, molezinha. O difícil é amar uma pessoa que não é amável, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que joga praga, uma pessoa que fala mal, que xinga, que quer bater. Esse é um negócio difícil, mas isso é o evangelho. Esse é o evangelho. Outra coisa é naturalidade, é natural gostar de quem gosta da gente. O sobrenatural que aí vem por conta da ação do Espírito Santo é amar quem não é amável. É fácil? De jeito nenhum. Por isso que é sobrenatural. Se dependesse da nossa natureza humana, nós não conseguiríamos, é ou não é, companheiros? Exatamente, aí que entra o poder da fé e o poder do Espírito Santo de Deus operando nos filhos de Deus. E cabe a cada um de nós buscarmos a cada dia sermos moldados pelo Espírito, porque só assim conseguiremos fazer aquilo que humanamente não é possível. E aí nós nos lembramos da palavra de Deus quando nos diz que pela fé nós podemos fazer aquilo que era tido como impossível, ou pela fé podemos fazer suscitar, ou a fé faz suscitar do invisível o que é visível. Ou em outras palavras, aquele sentimento de ódio que eu tenho, que normalmente desenvolvido, eu passo a superar desenvolvendo um sentimento de amor pela ação do Espírito, pela fé que eu tenho que desenvolver em meu coração. Existe uma expectativa natural nos filhos. Os pais são os nossos heróis. Pode o mundo desabar na nossa cabeça, pode todo mundo falar que a gente não presta, né? Pode todo mundo apontar os nossos defeitos, mas no coração de cada filho há uma expectativa gerada. Não é, peraí, mas é o meu pai, né? É a minha mãe. E quando isso não é correspondido, como a ouvinte aí colocou, a sua frustração, uma expectativa é quebrada. E aí pode tudo parecer que está bem ao nosso redor, mas se nós não estamos bem com nossos pais, automaticamente parece que tudo vai mal. Então nós precisamos não colocar assim de uma forma exacerbada essa responsabilidade sobre os nossos pais e entender que os pais também são humanos. Tem dias que de repente eles não estão bem, tem dias que eles também precisam receber um retorno e também enfrentam dificuldades na vida. O que eu consigo observar, e quero até fazer uma citação bíblica para isso, Deuteronômio 6, versos 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E aí o que eu acho interessante aqui, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Convívio, né? Nós precisamos, mais do que ser pais, precisamos ser amigos. Mais do que ser filhos,
precisamos ser amigos, restaurar o convívio no seio da família. A palavra de Deus, ela é desafiadora. Obedecer esse livro, uma proposta dessa que você acabou de ler, pastor Suete, não é uma coisa muito simples não, né? E é tão tremendo que ele diz assim: pais, está lá em Efésios capítulo 6, verso 4, não provoquem a ira dos vossos filhos. Mas essa ordem dada aos pais não justifica uma reação ruim dos filhos, porque os filhos são, pela palavra de Deus, obrigados a honrarem seus pais. Eles não são obrigados a honrarem os pais que não provocam ira. Eles são obrigados a honrar os pais, ponto, sem dizer que tipo de qualidade de pai ele é. É a mesma postura para o servo. O servo deve ser fiel ao seu senhor, independente se ele é bom ou se ele é ruim. É o que a Bíblia diz: faça pelo Senhor como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. E é isso que a nossa ouvinte tem que entender. Ela não deu a sorte que muitos dão de terem pais saudáveis nas suas emoções e na sua cabeça. Mas ela tem que honrar esses pais como a palavra de Deus ensina. Um de nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp diz o seguinte: JR, eu não sei o que eu faço. Meus pais são separados há 22 anos e meu pai se afastou de mim. A minha avó sempre foi uma ponte entre nós, mas hoje em dia nem nos falamos mais. Não consigo procurar o meu pai e acredito que a recíproca seja verdadeira. Ele também não consegue me procurar. Tenho aprendido no debate de hoje que devemos honrar pai e mãe. Como posso honrá-lo? Uma pergunta extremamente oportuna e prática. Como posso honrá-lo? A história é essa: afastados, ele não consegue, no sentido, não sabe como. Isso pode parecer estranho para quem tem pai e mãe perto, mas para quem não tem pai e mãe perto é uma realidade. Ele não sabe como é que eu faço? Eu ligo, eu vou lá, apareço, eu mando uma carta, mando um e-mail, eu peço ajuda de alguém. O que eu faço? São respostas práticas que nós vamos dar aqui aos nossos ouvintes já aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece filhos que a última coisa que desejam é serem como os pais? 50% dos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 84% deles no site também conhecem. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Como é que a pessoa faz, companheiros? Essa é a pergunta que faz aqui o nosso ouvinte. Já não sei mais o que eu faço. Meus pais são separados há 22 anos e meu pai se afastou de mim. A minha avó sempre foi uma ponte entre nós, mas hoje em dia nem nos falamos mais. Não consigo procurá-lo e acredito que a recíproca seja verdadeira, ou seja, meu pai também não consegue me procurar. Tenho aprendido no debate de hoje que devemos honrar pai e mãe, mas como posso honrá-lo? É a pergunta prática que faz o nosso ouvinte. Quebrar a barreira. Existe um muro aí de tantos anos que precisa ser derrubado. E quem vai ter que derrubar é ela. Ela está ouvindo esse debate, Deus está tocando, o Espírito Santo está falando com ela. Então ela precisa derrubar essa barreira, procurar. Ela deve saber onde está, alguém deve saber. O ouvinte deve saber onde está o seu pai. Então, assim, vai atrás, não importa como você vai ser recebido. O importante é que você está fazendo a sua parte como servo, como filho. Mas como é que vai lá? Ele aparece, sabe o que acontece, pastora? O medo da reação é muito grande. Mas é natural. Sim, claro, mas você imagina bem, os medos, por exemplo, ele chega lá e o pai o despreza. Então ele diz assim, tá ruim agora. É o raciocínio lógico, sim. Tá ruim agora. Mas se ele me desprezar, vai ficar muito pior. Então é um negócio assim que não vai nem fica, entendeu? Não fica, não vai. A pessoa não tá aqui porque ela tá indo, mas ela não vai porque ela não foi ainda. É um negócio muito difícil. Então, assim, de maneira prática, o ouvinte tem que entender que existem riscos. Sim. Que esses riscos podem acontecer, não é aquele sonho de, vai chegar lá e você vai dar oi, seu pai vai abrir os braços, vai entrar uma música lenta, vai dar tudo certo. Pegando a deixa do pastor Jean, né, foi o que ele falou, é muito difícil a prática do evangelho,
Não é simples, né? E então ele tem que estar preparado. Ele precisa estar preparado para receber o não, para receber... Na verdade, o não ele já tem, né, pastor? Exatamente. Né? O não Ele já nem sabe se tem ou não, rapaz. Ele já está houve um separado afastamento. do seu pai, Não, né? houve um afastamento físico. E às vezes... mas não Jota, emocional, da parte dele. então, pelo menos. Mas ele tem que saber, ele tem que ir, para ele poder saber o que vai acontecer. Eu creio, pela fé. Então ele Sou tem mulher que de ir. fé. Eu tenho que ir, todos nós. Ele tem creio. que ir independentemente da reação do Sim. pai. Exatamente. Porque ele tem que ir, porque ele quer ir. Sim. E se o pai dele disser pra ele, se sai fora, seu miserável, sei lá o que for, ele não vai estar contando com a reação positiva. Exatamente. A reação positiva é a dele, é isso, gente? Isso, Exatamente. e isso acho que precede uma posição que ele deve assentar no coração. Eu vou procurar o meu pai. Ponto. Eu vou reatar os laços. Já vai ser uma grande Se obra, ele né? firmar isso no coração, ele tem, por exemplo, de forma prática, a ponte sempre foi a avó, não é isso? Que naturalmente é a mãe desse pai. Então, procura essa avó. Conversa com ela. Vó, o que está acontecendo com meu pai? Por que estamos tão distantes? A senhora poderia me ajudar? Eu quero estar com ele, eu quero falar com ele, eu quero voltar a ter um convívio com ele. O que está acontecendo? Eu acho que essa avó é a pessoa estratégica para uma iniciativa. Caso não tenha mais a vozinha, é uma possibilidade. Ele não diz aqui no WhatsApp dele, mas é uma possibilidade. Se ela sempre foi a ponte e não é mais, pode ser que a avó não esteja mais, né, junto deles lá. Pois não tendo esta avó e não tendo um outro familiar, quem sabe, aí sim, aí ele, bem, está no meu coração, eu entendo que é o que Deus quer para minha vida, reconciliar, me restaurar a relação com meu pai, eu vou ao encontro dele e vou procurá-lo para dizer isso, para demonstrar isso. E como você mesmo frisou, eu vou estar preparado para as dificuldades que surgirão. Para o pior, né? Para o pior. E aí talvez, quem sabe, ele não possa usar a estratégia que Jacó usou quando tentou se reaproximar do seu irmão Esaú. Ele, antes de ir ao encontro de cara, quem sabe não seja bom mandar alguém ou mandar um presente. Quem sabe? É preciso buscar as possibilidades. O nosso ouvinte, ele não é uma criança nem é um adolescente, entendeu? Ele já é jovem, com a idade suficiente para poder administrar uma adversidade como essa. Mas a questão não é a idade. Tem pessoas que já têm maturidade em termos de idade, mas não estão preparadas para enfrentar isso. Isso não é fácil. Isso aí é a vida do indivíduo. Então, parece simples dizer, vai lá, né? Ou não vá. Parece simples dizer isso, mas é preciso o seguinte, o ouvinte quer ir. Se ele quer ir, 90% do problema já foi resolvido. Carregar a culpa de ter tido o desejo de fazer algo e não ter feito vai ser muito pior para ele. Puxa vida, se eu tivesse tomado a atitude X naquela vez que eu tive vontade, eu não tomei. Porque, gente, a vida passa rápido. A vida outro dia eu era uma criança, hoje eu já vejo os meus filhos adultos. Então o que você tiver de fazer, faça. E o risco sempre será inerente às decisões que nós temos de tomar. Eu fico imaginando, fazer aqui um comparativo, o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, conjecturando, ele deve ter imaginado: como meu pai vai me receber? Devia ter o mesmo questionamento. Eu vou chegar lá, meu pai vai me escolher. Pediu para ser recebido como empregado. Entendeu? Então, vá humilde, vá preparado. E de repente você pode ser surpreendido de uma forma que você jamais imaginou. Outra ouvinte dizendo aqui: irmãos, será que somente a filha será amaldiçoada por ser uma má filha, já que a mesma é que está sendo maltratada? E quanto à mãe? O que acarretará para ela por ser uma péssima mãe? É um outro lado da mesma história, né? A mãe que traz palavras assim, etc. A gente sempre fala do filho, né? Olha, não, vai tranquilo e tal, muda aí. Mas e essa mãe e esse pai que acaba sendo uma pessoa, uma metralhadora de palavras negativas, ruins, são palavras malditas, né? São palavras terríveis que são dadas, que depois a pessoa pode se arrepender, ou às vezes nem se arrepende. Esquece. Que é um fenômeno. Quem fala, esquece.
JR, eu quero crer que essa mãe não conhece o Evangelho, não conhece o Senhor Jesus, né? Exatamente. Se eu partir do pressuposto que ela é alguém que já teve uma experiência de conversão e tem essa prática, vai ficar bem difícil, né, para nós. Mas eu, imaginando que esta mãe ainda não conhece o amor de Deus, não conhece o Evangelho, eu acho que o impacto da atitude da filha poderá fazer com que ela conheça o que é o poder transformador do Evangelho. Agora, esta mãe já está sendo vítima de suas próprias práticas ao ter uma vida amarga, a ter uma vida ruim, e a não conseguir cultivar nenhum sentimento de bondade, a não ter um lar feliz. Quer dizer, ela já está vivendo na prática, no dia a dia dela, as maldições que ela mesma produz para ela e para quem está em torno dela. Eu imagino que, conforme você colocou, o que pode ocorrer com essa mãe? Solidão. Se você passa a vida toda distanciando as pessoas de você, maltratando, usando palavras pesadas, ao invés de demonstrar amor ou afeto, você só lança palavras de maldição. Vai chegar um dia que você vai estar sozinho. E a palavra de Deus, ela tem muitas instruções para o comportamento dos pais, muitas, até mais do que para o dos filhos. A reação dos filhos sobre os pais, ela é simplificada, resumida na Bíblia. Agora, os pais, em muitas passagens, eles são instruídos de como se comportar. Exemplo, o texto que o senhor leu em Deuteronômio 6 e tantos outros. A vida dos nossos personagens clássicos, né, como Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso é referência para o comportamento do pai. A questão é que, na prática, na situação que envolve esse meio, eu vejo que a solução está nas mãos da filha. A Bíblia diz lá em Romanos 12, verso 20, o que também se repete em Provérbios 25, 21, que se o teu inimigo, né, que é a condição das duas agora, tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê de beber, porque você fazendo isso vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Ela vai trazer a mãe dela à consciência se ela mudar o seu comportamento, porque ela diz no e-mail que ela reage mal, que ela se torna cada vez pior diante do que a mãe faz. Então ela só está aumentando. Não havendo lenha, diz a Bíblia, o fogo se apaga. Agora ela põe lenha diante do que a mãe faz, a situação só vai complicando. Minha mãe, diz aqui o ouvinte, nos abandonou, nos maltratou, mas eu e meus 4 irmãos somos os melhores pais possíveis. Uma coisa não justifica a outra. Minha mãe jogou muita praga, muita, mas hoje ela é idosa e todos nós a tratamos muito bem. Não sentimos o amor que sentimos por nosso pai. E ela sente, mesmo sem nós querermos mostrar essa diferença causada pela falta de amor que até hoje ela nos demonstra, diz aqui o ouvinte. Veja que eles dizem, ela diz que eles se esforçam para dar a ela o amor igual ao que dão ao pai. Só que a mãe percebe a diferença. A mãe e a ouvinte, que há diferença. E ela continua agindo da mesma forma. A irmã já está idosa lá, a senhora já está idosa, mas continua botando fogo lá nessa lenha. Infelizmente, e embora isso aconteça, segundo a nossa ouvinte, eles se mantêm amorosos com essa mãe, ainda que ela não dê nenhum tipo de retorno. Isso me lembra muito o que aconteceu com Daniel na corte do rei da Babilônia. Ele colocou no coração, ele tomou a decisão de não se contaminar. Fazendo uma aplicação, né? Está em nosso poder decidir o que nós vamos fazer. Se vamos simplesmente reagir ou se vamos quebrar um ciclo de violência ou um ciclo de ódio, um ciclo de maldição. Eu posso, com toda a dificuldade, com todas as limitações que eu tenho como ser humano, com todas as fraquezas que eu tenho, eu posso tomar a decisão de não repetir o ciclo, de não fazer a mesma coisa. E para isso eu posso contar com o socorro que vem de Deus. Ouvinte dizendo, olha, JR, eu estou na igreja há 10 meses, eu engravidei da minha filha, mas eu já tinha um filho, então eu fiquei desesperada. E amaldiçoei a minha filha, a gravidez inteira, e tentei abortar,
mas pela graça de Deus, diz a nossa ouvinte, a minha filha é perfeita, compartilha a nossa ouvinte, que já se arrependeu, que já entendeu Maravilha. que a gravidez, ouvinte, só fica grávida, não é não? Verdade. Não é? Então a criança, o que a criança tem a ver com essa história? Ou seja, tudo isso tem lógica, a pessoa sabe disso, mas a emoção complica. Outro ouvinte: fui abandonada pela minha mãe com 3 irmãos e depois fui abusada pelo meu irmão, e mesmo ela me buscando tempos depois, continuou a me maltratar. Fiquei muito magoada, só depois de casada e convertida que eu estou conseguindo superar e perdoar. Compartilha nosso vídeo. Veja que luta, meus irmãos. Graças a Deus. A batalha. Graças a Deus. O que fazer para não repetir os mesmos erros dos pais? Pastor Luiz Suete, foi o seu destaque. Na vida, nós estamos sempre aprendendo em todos os nossos relacionamentos, seja com nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, nossos pastores. Nós estamos sempre aprendendo o que devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então, se de repente, no seu julgamento, você acha que lhe faltou alguma coisa no quesito filho, e hoje você tem a oportunidade de ser mãe, de ser pai, então você vai pegar a sua experiência e ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Ou seja, se você se queixou, eu não tive amor, então o que você vai fazer agora? Você vai ser uma pessoa sem amor, sem afeto? Você vai reproduzir isso? Não, você vai quebrar esse círculo vicioso. Você vai ser a diferença. Vamos parar com esse negócio das pessoas ficarem justificando seus erros nos erros dos outros. Ah, eu sou assim porque fizeram assim comigo. Ah, eu sou desse jeito porque lá atrás. Não, cabe a você ser a diferença. Ouvinte compartilhando aqui que ela foi, segundo ela nos conta, rejeitada muitas vezes, né? E ela acabou sofrendo profundamente com todas essas coisas. Então ela diz: se foram os meus pais que cometeram o ato da rejeição, por que eu sofri a vida inteira? Por que eu sofri a vida inteira? Perguntas, ouvinte, que eventualmente a gente faz, não por esse motivo, mas por tantos, ou por que isso aconteceu? Não é? Você, graças a Deus, está aqui, está ouvindo a gente, está acompanhando, é sinal de que alguma ação divina aconteceu, está acontecendo e está por acontecer na sua vida. A gente não consegue entender. É triste ver. Como é triste ver uma pessoa que tem um ato como esse, como aqui a nossa ouvinte contando que o irmão a estuprou. Muitas vezes são os pais, muitas vezes são os avós. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente vai dizer assim, por que isso aconteceu? Não é? A maldade humana, ela é muito grande. Ao mesmo tempo que a graça divina, ela nos alcança. A gente não pode viver reclamando pelo que aconteceu de ruim ou pelo que não aconteceu de bom. A gente precisa viver e enxergar coisa boa e coisas ruins na nossa vida e na vida dos outros. Não vou ficar vigiando a vida dos outros, não, mas a gente às vezes acha que a vida dos outros é um mar de rosas. Exatamente porque a gente não está lá. Se a gente estivesse lá, talvez a gente olhasse para a nossa vida e dissesse: olha, aquela vida é que é um mar de rosas. Como eu tenho visto aí e lido, né, gente dizendo, depois que vem tantos mega empresários presos, dizendo o seguinte: olha, que tranquilidade é dormir em paz. Porque há algum tempo atrás nós gostaríamos de ter, mas quando você vê a maneira como algumas pessoas têm o que tinham, né, que nem tem mais, a gente diz assim: puxa vida, eu não quero isso não. Então a gente, quando olha a vida dos outros, pode ser que a gente viva de uma forma que aparentemente é pior, é inferior à vida dos outros. No entanto, só quem convive, só quem vive sabe a realidade. Então, passou isso, tem que olhar para frente, ser uma ótima filha, o melhor que você puder, a despeito de todas as coisas, e ser uma ótima mãe, que eu acho que é o que cabe a ela, não é isso? Posso acrescentar no que você está falando? As mulheres, nós mulheres, homem é um pouco diferente, né? O homem, ele muitas vezes ele é criado para não chorar, para não sofrer, para não sentir. Nós temos um tipo de criação diferente como mulher. E a situação de uma criança
estuprada, de maus tratos dentro de casa. Isso tudo é muito traumatizante. E eu digo mais, eu não sei se na mesa tem algum psicólogo, mas muitas vezes essa pessoa precisa passar por um psicólogo. Ela precisa não só de um tratamento espiritual, não, mas um tratamento físico também, porque a mente dela fica muito envolvida, ela tem traumas que ela vai, infelizmente, bloquear em vários setores do seu emocional. O seu emocional vai ficar bloqueado em vários setores, ela vai perder a confiança nas pessoas, ela não vai mais acreditar. Então ela precisa de ajuda. Essas pessoas que sofrem por isso precisam de muita ajuda, porque se ela não for ajudada a tempo, vai vir algo que é muito forte. E tem acontecido muito, JR, muito, que é a depressão. E isso é muito triste, por causa, muitas vezes, quando sentamos para conversar, muitas vezes são traumas de infância que traz essas coisas na mente do ser humano. Todo o tratamento possível para ser feito, ele é fundamental, né? Nem toda a depressão é causa disso, mas a depressão pode ser causa disso. O tratamento é importantíssimo. Imagine bem que uma ouvinte nos conta, minha cunhada apresenta a filha dela, que é pequenininha, como fruto de um aborto mal feito. Meu Deus. Apresenta a menina. Essa é fulana, fruto de um aborto mal feito. Meu Deus. Então a menina hoje pode não entender o que é aborto e o que é mal feito. Mas essa menina talvez grave essa história. E se ela não gravar, quem sabe uma pessoa mais velha diga para ela, olha bem, você tá ótima. E sua mãe dizia que você era barará, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, para não dizer o contrário, né? Tá na época de amigo oculto, né? Dizer o oposto, então é para não dizer o oposto. Porque tem gente que não podia ficar quieto, mas esse processo todo é um processo danoso demais. Verdade. Mas é aquele negócio, já falou? Falou, tem que virar a chave, nós temos que reverter a história. Se nós ficarmos assim, nós não tem jeito de andar. Conheço um caso muito parecido com esse. A única diferença é que a pessoa que engravidou foi estuprada. Então ela rejeitou a criança a vida inteira, espancava a própria barriga, fez muito esforço para abortar. Depois que ganhou o bebê, continuou amaldiçoando ele. Ele cresceu debaixo de muita maldição, a família ficava horrorizada. Vizinhos, parentes dessa pessoa, quando via o jeito que ela tratava o filho, passava mal. Era tão agressivo que a pessoa passava mal. Sei de pessoa que desmaiou vendo o comportamento dela com a criança, né? Mas hoje essa pessoa, o filho é bem sucedido, é um alto funcionário da Petrobras, honra a sua mãe. Aleluia. É um exemplo para dentro da família. Dos 3 filhos que aquela mulher teve, ele é o único que deu certo. Amém. Né? As 2 irmãs tiveram problemas gravíssimos aí, se tornaram uma vergonha para aquela mãe, as 2 que eram aceitas. Meu Deus. E conversando com ele justificou o seu comportamento assim. Ele desde pequeno ele entendeu que a mãe dele era uma vítima de si mesma, né? E ele disse, eu coloquei no meu coração que eu não ia devolver a ela o que ela estava dando para mim. Eu simplesmente não deixei entrar e decidi ser alguém que contrariasse aquilo que ela dizia. E ele é. Eu acho que vale para essa ouvinte aí. Pastor Gilton, onde nossos ouvintes diz, minha mãe também me tratou muito mal. Quando criança, ela me tratava muito mal, diz aqui a nossa querida ouvinte. Hoje eu tenho hepatite e culpo a minha mãe porque ela deixou de comprar alimentos para mim para comprar tijolo, areia e etc. Eu tive uma anemia e aí precisei de transfusão de sangue quando eu tinha 13 anos. E hoje, com mais do que isso, pouco mais do que isso, descobri que eu estou com cirrose hepática. Ela agora mora comigo, mas eu não sinto amor por ela. Então ela está administrando uma enfermidade e essa enfermidade tem nome. O que acontece, JR, é que eventualmente ela está estabelecendo uma correlação que pode até ter tido realmente, essa correlação pode ser verdadeira, mas ela precisa pensar que hepatite ou qualquer outra enfermidade é uma ocorrência que atinge a todas as pessoas. Foi por transfusão, pastor. Pois é, mas... Entendeu?
Eu entendi. Ela recebeu por transfusão. Porque ficou com anemia. Ficou com anemia porque não comeu. E não comeu porque a mãe comprou tijolo e areia. Porque... Entendeu? Agora, essa é a lógica. Essa é a lógica. Pois é, mas eu estou dizendo lógica que essa também lógica... que ela tá colocando, né? Às vezes ela também colocou isso na cabeça dela. Pode ser que sim, mas se ela tiver alguma maneira de constatar que isso foi adicionado, adquirido por conta de uma transfusão, e a transfusão única foi aquela... Mesmo que tenha sido, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: ela poderia não ter tido a hepatite ou tem a hepatite. Ela poderia ter adquirido outra enfermidade. Em outras palavras, não está no nosso controle, nem nas ocorrências da vida, determinar essas coisas. Muitas vezes Deus permite algumas coisas que são adversas, como desde um nascimento congênito com uma série de problemas, até mesmo uma enfermidade adquirida, porque ele tem um propósito. Eu gostaria de que ela entendesse que, mesmo sendo a mãe agente ou o meio através do qual ela veio depois a desenvolver isso, se ela não entender que ela precisa mudar a maneira de ver a vida dela, ela vai simplesmente perpetuar um sofrimento. Eu também me pergunto que tipo de lucro ela tem, né, em simplesmente reagir assim. Como eu ouvi uma pessoa falando assim: isso ajuda? Odiar a mãe, deixar de amar a mãe, ajuda ela no tratamento dela? Não, muito pelo contrário, né? O amor é um sentimento que só nos abençoa. Gera saúde, fortalece o nosso corpo, o sistema imunológico. O sistema imunológico. Então, se ela desenvolveu amor pela mãe, ela pode se livrar desse negócio aí com mais facilidade. Ouvinte acompanhando a gente, dizendo: vivi durante muitos anos essa situação com a minha mãe, sempre prometi ser uma mãe melhor. Quando me casei, eu me esforcei, mas ainda assim tive conflitos com a minha filha. Não quero contato com a minha mãe, eu a amo, eu a perdoei. É errado querer manter distância para evitar conflitos? Pergunta nosso ouvinte. Essa é uma forma da pessoa se proteger, a fuga, né? Se ela já viveu um problema, ela já coloca na mente que aquilo sempre vai se repetir. E por que ela acha que vai se repetir? Se ela tiver o mesmo comportamento. Ações iguais, resultados iguais. Se ela já sabe que um determinado convívio de uma forma gera um tipo de problema, a fuga nunca será a saída. Se todos nós tivermos de fugir diante de um problema, a gente vai passar a vida toda fugindo. Cabe mudar o comportamento para o resultado ser diferente. Deixa eu só, sabe o que às vezes acontece? O exagero. A minha mãe me maltratou, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, aí eu tenho um filho. E aí eu quero passar ao contrário, só que aí eu exagero no meu ao contrário. E aí eu também estou gerando uma outra situação, a situação do exagero, um outro extremo, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio. É a questão do convívio, né? Da distância e do convívio. Eu acho que há pessoas que precisam realmente de ter um pouco mais de espaço para viver bem. Há pessoas que são difíceis de convivência e que não vão, especialmente aqueles que são mais idosos, não vão mudar radicalmente o seu comportamento. Então, em alguns momentos, e a distância modulada, né, é sabedoria não estar tão próximo da pessoa para evitar conflitos. Mas não some, né? Não desaparece, né? Porque senão aí não é eu te amo, te perdoo, mas nunca mais eu quero te encontrar. Uma coisa é o convívio diário para evitar o conflito, que é uma coisa estratégica. Outra coisa é finge que eu morri. Fui. Hashtag vazei, não dá, né? O ouvinte que nos escreveu aqui através do nosso WhatsApp aqui, dizendo sobre o pai, que vocês encorajaram a que ele procurasse o pai, porque a avó era o link, enfim, não é mais. Ele diz: olha, vou me esforçar e aproveitar o final de ano para tentar me aproximar. Que Deus abençoe vocês e a cada um de nós. São as palavras dos nossos queridos e amados ouvintes que nos trazem sempre uma perspectiva interessante e importante sobre esse assunto. Pastor Jean, a última frase: é possível escrever uma história de amor quando o que só recebemos é ódio e afronta? De uma certa maneira a gente já deu resposta a essa pergunta, mas eu, desde que escolhi, pensei no nome para provar que é possível.
E acho que não há nome melhor do que esse, o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que tipo de tratamento deram a ele? Ódio e afronta, né? A Bíblia diz que em sendo maltratado não maltratou, em sendo injuriado não injuriou. Então ele construiu uma história de amor diante do fato de só ter recebido ódio e afronta. Então eu acho que é muito clara a resposta, é possível. Nós temos aí, graças a Deus, isso é fruto da graça divina, milhares de exemplos como esse. Eu tive a alegria, por exemplo, de estar saindo de uma igreja e no mesmo momento que acabou o culto, terminou a aula do seminário, e quando os alunos desceram, cruzaram com a gente no pátio, um deles falou com um pastor que estava comigo. Falou: eu te conheço. De onde eu te conheço? Aí discutiram ali naquele sentido, aí ele falou: não lembro. E aí ele disse: agora já lembrei. Você era segurança de um baile funk que tinha em tal lugar. Aí o pastor: é verdade. Ele falou: se você me bateu muito, cara. Ih, caramba. Aí ele falou assim: eu te odiava, eu passei 5 dias na frente do teu quartel, de 4 e pouca da tarde até 10 da noite, esperando você sair para te matar. Meu Deus. Eu ia te fuzilar na frente do quartel. Mas naquela semana você, não sei por que você não saiu. Saía todo mundo e você não saía. E naquele dia, em vez dele pegar a arma de novo para matar o irmão, o pastor pediu perdão, abraçou, beijou, e o ódio foi transformado numa história de amor. Eu tenho certeza que ele era aluno do seminário? Ele era aluno do seminário. Então, o cara, o que queria matar, teve a conversão. Todos dois se converteram depois, se tornou um aluno do seminário para se tornar pastor. Exatamente. O segurança, batedor, já era se tornou um pastor. Exato. Olha que história. Então você tem essa condição, ouvinte. Deus te abençoe, saiba que vamos orar por você aqui, e eu tenho certeza que a sua história com a da sua mãe e também com a da sua filha vai ser uma história diferente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nada disso é fácil, não é verdade? Nada disso é música lenta, é coisa simples, são palavras objetivas. O ouvinte sabe o quanto a gente tem lidado com esses assuntos aqui no nosso dia a dia, mas tentando não simplificá-lo a ponto de dizer: vai lá e faz isso e vai dar tudo certo. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nem sempre vai, abre aspas, vai dar tudo certo, fecha aspas. Muitas vezes aquilo que a gente acredita que seja um milagre não é o que vai acontecer. Às vezes o milagre é aprender a conviver com o não. O milagre vai ser aprender a conviver com uma situação adversa. Isso é um milagre. Como é que uma pessoa pode amar a quem não é amável? Um milagre. Como é que uma pessoa pode perdoar alguém que lhe fez tanto mal? Milagre. O Senhor é aquele que realiza milagres dos mais diversos e mais profundos. E eu estou dizendo, perdoar de verdade, amar de verdade. Somente a graça de Deus para nos fazer enxergar de uma forma que só Deus pode nos trazer e nos permitir viver. Que Ele te abençoe todo dia e cada dia mais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você conhece filhos que a última coisa que desejam é serem como os pais? 60% dos ouvintes por telefone conhecem, 86% deles no site também conhecem. Muito obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, Marcela. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvi dizendo, uma irmã, ao orar por mim, disse que daquele momento em diante, todo olho grande sobre a minha vida estava repreendido. A partir de então foi que eu percebi que de fato algumas coisas na minha vida só davam errado. Seria resultado de inveja, É possível que a inveja retenha as bênçãos na vida de alguém? O cristão corre algum risco de olho grande, olho gordo ou algo parecido? Como identificar os invejosos que me cercam? Quanto ao invejoso, é possível que ele deixe de sentir inveja? E mesmo se me invejarem, se eu tiver fé, ainda assim eu posso vencer?
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton, forte abraço, Deus abençoe, querido. Obrigado, JR, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu queria deixar um abraço, então, para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, as minhas ovelhas, o povo do Jornal Novas, que está ligado também, o pessoal da Igreja do Rio Comprido e, JR, o pessoal do prédio onde é a sede do Jornal Novas, o Wagner, o Edson, o Antônio, estão lá ligados na 93, ouvindo o debate de hoje. Um abraço para eles. Deus abençoe, gente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado, pastora Marcione. Eu quero aproveitar, JR, eu preciso. Esse povo aqui é um povo fiel que segue você, que segue a gente aqui, principalmente quando eu tô aqui. Pessoal do Gouveia, do Cesarinho, de Urucânia, Bairro Vermelho, Bairro Farias, o povo de Paciência, que tem assim nos ouvido, que nos ama e que glorifica a Deus quando a gente está aqui. E trago um abraço de todos eles que sempre pede para trazer para você. E eu queria também deixar um abraço lindo pro meu filho mais lindo do mundo, o William Peterson, que casou na terça-feira. Parabéns. Né? E minha nora, Laísa. Parabéns. Pastor Gia Max, obrigado, querido. Obrigado, JR. Foi um prazer estar aqui. Quero mandar um abraço aqui pro meu filhão, o Caleb, que está com a gente aqui no estúdio. Glória a Deus. E também um abraço para as mulheres virtuosas ali de Nova Canaã, na Ilha do Governador. Estamos tendo um congresso muito bonito, as mulheres todas vestidas de branco. Eu estou dizendo que são as querubinhas de Jesus. Todo o povo de Deus está convidado a celebrar o Senhor conosco naquele lugar. Hoje à noite às 19h30. Pastor Luiz Suete, obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade. Quero lembrar aos ouvintes que o texto de Efésios 6:2, honra o teu pai e a tua mãe, não termina aí não. Ele também tem promessa. Deus, na sua onisciência, ele não nos propõe só um desafio, ele também nos recompensa quando nós estamos dispostos a cumprir. Quero mandar um abraço especial para a minha família. O debate falou sobre família. A minha esposa linda, maravilhosa, 27 anos ao meu lado, meus 3 filhos que são maravilhosos. Minha filha Lucila casou em outubro, o meu filho Ismael, que ficou noivo há 1 semana, e o meu caçula Israel. Uma família linda e maravilhosa. É a minha família espiritual, que eu amo. Igreja Casa Bênção, no Éden, São João de Meriti. Maravilha, um forte abraço para todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pastor Gilton, por gentileza, orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o teu grande amor nos alcança e a tua graça nos reveste de poder para sermos maiores do que nós somos, mais fortes do que somos, e para termos condições, ó Deus, de fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, que é amar mesmo num contexto de adversidade. Por isso, ó Deus, que a tua bênção alcance todos os nossos ouvintes, aqueles que estão neste momento nos conflitos familiares, nas lutas pessoais. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor revigore, que o Senhor cure, que o Senhor dê poder e graça para que os teus filhos vivam segundo a tua vontade na tua graça. Abençoa, Deus, os enlutados, os que estão enfrentando dificuldades, os que estão em busca de trabalho. Abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, esta nação. Abençoa, Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.